Olá pessoal, em nossa videoaula nós abordaremos hoje parte da óptica geométrica. Bem, a gente tem que começar a aula definindo o que vem a ser a luz, né? A luz é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Ela é o agente físico responsável pela sensação visual. Então, o que faz com que você veja os objetos, com que você veja determinado objeto, é a presença de luz. Sem a presença da luz, os objetos não ficam visíveis. O raio de luz. Bem, raio de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Para você poder representar como que a luz se propaga, ou a direção de propagação de um raio de luz, você utiliza linhas. Essas linhas que a gente pode ver aí na imagem. E o nome dado a cada uma dessas linhas são o que a gente chama de raios de luz. Então, na verdade, um raio de luz nada mais é do que uma invenção humana, vamos dizer assim, para representar graficamente a luz se propagando no espaço. Em seguida, nós vamos definir o que vem a ser feixes de luz. Um feixe de luz nada mais é do que um conjunto de raios de luz. Se você pega vários raios de luz, esses vários raios de luz vão formar o que a gente denomina de feixe de luz. Também nada mais é do que uma maneira de a gente representar a propagação da luz. Bem, os feixes de luz eles podem ser paralelos, divergentes ou convergentes. Aqui nós vamos detalhar melhor os tipos de feixe de luz. Então, feixe de luz convergente é aquele, como o próprio nome sugere, que converge para um ponto, que chega em um determinado ponto. Já se porventura o feixe de luz sair de um determinado ponto e se espalhar, nós teremos aí, então um feixe de luz divergente. Por outro lado, quando os raios de luz eles ficam paralelos um em relação ao outro, nós temos então um feixe de luz dito paralelo. Bem, a gente pode observar um feixe de luz convergente quando você utiliza, por exemplo, uma lupa para matar formiga, por exemplo, para queimar alguma coisa. É por isso que a lupa mata a formiga ou queima o objeto, porque ela vai convergir os raios solares em um determinado ponto e ali vai ter um grande aquecimento. Você tem um feixe de luz divergente, por exemplo, aí no farol de um carro, por isso que o farol do carro se espalha, né? Por isso que ele ilumina uma área maior. Você tem também um feixe de luz divergente quando você tem uma luminária. E nós temos um feixe de luz paralelo quando nós temos um laser, por exemplo. Por isso que a luz do laser é muito concentrada, porque os raios saem paralelos e aí acaba ficando concentrado em apenas uma pequena região. Ângulo visual. O que eu denomino de ângulo visual é o ângulo através do qual os nossos olhos veem um objeto por inteiro. Se você quiser observar um objeto por inteiro, você vai ter que olhar da cabeça aos pés, como a gente diz. Então, o ângulo visual, o ângulo formado por esse olhar da cabeça aos pés, é o que a gente chama de ângulo visual. É o que a gente pode observar nessa imagem. Para que esse cara observe esse objeto desde as extremidades A e B, desde a extremidade A até a extremidade B, ele tem que observar através de um ângulo que na questão está sendo chamado de ângulo alfa. Esse ângulo alfa é que a gente chama de ângulo visual. Então a gente pode definir o ângulo visual como sendo um ângulo através do qual você consegue observar por inteiro um determinado objeto. Bem, quanto mais longe está o objeto, menor é o ângulo visual. E aí você pode observar isso nessa imagem. Essas duas barras vermelhas, elas têm a mesma altura, elas têm o mesmo tamanho. Mas como a barra que está mais longe, a barra da esquerda, né, está mais longe, para você observar essa barra por inteiro, você vai precisar de um ângulo menor do que para observar a barra que está à direita. A barra que está à direita ela está mais próxima do olho humano. Então você vai precisar de um ângulo visual maior para você poder observar. Então quanto mais longe está o objeto, menor o ângulo visual com que ele é visto, e é isso que dá para a gente a sensação de que tudo que está longe é pequeno, porque a gente consegue observá-lo através de um ângulo visual menor. Bem, e aí, claro, dá para a gente fazer com isso algumas ilusões de óptica, como essa aí da imagem, onde essa criatura consegue segurar o Sol. É claro que ele não consegue segurar o Sol porque o Sol é enorme. Apenas como o Sol está muito longe, ele é visto com um ângulo visual pequeno, e aí a gente consegue causar essa ilusão de óptica que a gente pode observar nessa imagem. Quando dois objetos de tamanhos diferentes eles são vistos sob o mesmo ângulo, eles não parecem ter o mesmo tamanho.
Bem, se você pegar, por exemplo, esses objetos x e y, é claro que o objeto x ele é maior do que o objeto y. No entanto, o objeto x ele está mais longe e o objeto y está mais perto. De maneira que, como eles foram acomodados aí na imagem, quem observa através do ângulo visual alfa vai ter a impressão de que os dois objetos são do mesmo tamanho. Mas eles não são. É porque eles têm tamanhos diferentes, mas eles são vistos sob o mesmo ângulo visual, porque está um mais distante do que o outro. Então, objetos que têm tamanhos diferentes, eles podem parecer ter o mesmo tamanho, desde que eles apresentem o mesmo ângulo visual. Vamos agora falar um pouco sobre os tipos de fontes luminosas. Bem, fontes de luz são corpos que emitem luz. Qualquer corpo que é capaz de emitir uma determinada quantidade de luz é tido ou é chamado de fonte luminosa. As fontes luminosas elas podem ser primárias ou secundárias. Eu vou explicar melhor o que é uma fonte primária, o que é uma fonte secundária. Bem, os corpos luminosos são as fontes primárias. Para um corpo ser uma fonte primária, para ele ser considerado um corpo luminoso, ele tem que emitir luz própria. Então, por exemplo, uma fonte primária de luz é, na verdade, aquele corpo que produz luz própria. Um exemplo aí de corpo que produz luz própria, o Sol, as estrelas de uma maneira geral, uma vela acesa, por exemplo, são corpos que emitem luz própria. A luz que você observa é, na verdade, a luz que ela emite. Por outro lado, existem corpos que não emitem luz própria, mas você consegue vê-los. São os chamados corpos iluminados. São as fontes de luz secundárias. O que é uma fonte de luz secundária? São aqueles corpos que apenas reenviam para o espaço a luz que eles refletem de outros corpos, mas eles mesmos não têm luz própria. Então, as fontes secundárias, o que elas fazem, na verdade, é apenas refletir a luz que elas receberam de uma fonte primária. Exemplo de fontes secundárias, a gente tem, por exemplo, a Lua. A Lua não produz luz própria. A Lua não tem luz própria. Na verdade, o claro da Lua que a gente observa é a luz do Sol que a Lua reflete. Bem, lápis, cadeira, mesa, todos esses corpos não possuem luz própria. Eles apenas refletem a luz que chega até eles. Então, esses corpos que não possuem luz própria, eles são chamados de corpos iluminados ou fontes secundárias de luz. Bem, uma fonte de luz ela também pode ser classificada como fonte pontual ou fonte extensa. Vamos definir o que vem a ser cada uma delas. Uma fonte pontual ou pontiforme é aquela que tem a forma de ponto. Quando é que uma fonte tem a forma de ponto? Quando as suas dimensões podem ser desprezadas em comparação com as distâncias envolvidas. Por exemplo, o Sol, para quem está aqui na Terra, ele pode ser considerado uma fonte de luz pontual. Porque você olha para o Sol, você vê ele muito pequeno comparado com a dimensão do espaço. No entanto, o Sol, por exemplo, quando você estuda um eclipse, ele não é uma fonte de luz pontual. E a gente vai um pouco falar melhor sobre isso quando a gente vai falando de eclipse. Então, vamos lá. Fonte de luz pontual é aquela fonte de luz que tem uma dimensão pequena comparado com o ambiente que você está estudando. Então, você pode comparar essa fonte de luz como sendo um ponto. Um exemplo de fonte de luz pontual, por exemplo, é o chamado bico de luz, né, que tem nas casas. São fontes de luz pequena comparado, por exemplo, com o tamanho do seu quarto. Então, seria uma fonte de luz pontiforme. Por outro lado, além das fontes de luz pontiforme, nós temos as fontes de luz extensas. E claro, como o próprio nome já define, uma fonte de luz ela é extensa quando ela não é pontiforme, ou seja, quando as suas dimensões não podem ser desprezadas. São corpos que são fontes de luz que possuem dimensões maiores e que por isso essas dimensões devem ser levadas em conta quando a gente está estudando um determinado corpo. Um exemplo característico e conhecido de uma fonte de luz extensa é a lâmpada fluorescente, por exemplo. Você percebe que ela não tem um formato de um ponto, ela é comprida, então ela tem uma extensão. Então é uma fonte de luz extensa. Bem, falaremos agora sobre os tipos de luz que uma fonte pode emitir ou refletir, tanto faz. Bem, nós podemos ter uma fonte de luz simples ou monocromática, ou a gente pode ter, daqui a pouco eu falo, uma fonte de luz que não é monocromática. Quando é que uma fonte de luz é monocromática?
quando ela emite, quando ela reflete ou quando ela é formada por apenas uma única cor. Bem, um exemplo mais conhecido de fonte de luz monocromática são as atuais lâmpadas de sódio que são colocadas aí na rua para iluminar nos postes, né? Essas lâmpadas, elas emitem luz amarela. Então, como ali nós temos apenas uma forma de luz sendo emitida, a amarela, então é uma fonte de luz monocromática. Por outro lado, nós podemos ter também uma fonte de luz que seja composta ou policromática. O que é uma fonte de luz policromática ou composta? É aquela que resulta da superposição de cores diferentes. Ou seja, uma fonte de luz ela é dita policromática quando ela emite mais de uma forma de luz, mais de uma forma de luz visível. Bem, um exemplo muito característico aí de uma fonte de luz policromática é a luz do Sol. A luz do Sol é a luz branca. E o que é a luz branca? A luz branca é a mistura das 7 cores do arco-íris. Imagine que você pegou aí as 7 cores do arco-íris, um baldinho de tinta de cada, misturou esses baldinhos de tinta, o resultado dessa mistura vai ser a luz branca. Então a luz branca é a mistura de todas as cores. Ela é uma luz policromática, ok? O Sol, como ele emite a luz branca, por isso que o Sol é uma fonte de luz policromática. E aí você pode observar aí nessa imagem o porquê que o CD brilha. Porque na verdade o CD ele apenas vai nos mostrar algumas das formas de luz que quando ele é atingido pelo Sol. Ou seja, o Sol tem a luz branca, essa luz branca atinge o CD e determinado ponto aí do CD vai nos mostrar, vai refletir determinada cor, mostrando então que daquela luz solar tinha várias cores. Apenas a gente estava vendo a branca porque elas estavam tudo misturadas. Aproveitando aí que eu falei que a luz branca é a mistura de todas as cores, por outro lado, já devo adiantar isso, a luz preta, ou preto, a cor preta, na verdade ela é a ausência de luz. Se você tem um ambiente que não tem nenhuma forma de luz chegando naquele ambiente, ele vai se mostrar preto. Bem, vamos falar sobre os meios de propagação da luz. Bem, o meio em que a luz se propaga, ele pode ser classificado como transparente, opaco ou translúcido. Vamos falar melhor o que é cada um deles. Você tem aqui 3 ilustrações, né? Você tem aí um globo terrestre e nós temos na frente desse globo terrestre uma tela sendo passada na frente dele. No primeiro caso, que é o caso aí à nossa esquerda, você pode perceber que embora eu coloque a tela na frente do globo terrestre, mas o globo terrestre ele fica sendo visível perfeitamente. Não atrapalha a visibilidade do globo terrestre. Então nós vamos ter aí nesse caso o que a gente chama de meio transparente. O que é um meio transparente? É aquele onde a luz passa sem nenhuma dificuldade, certo? Um meio é dito transparente quando ele permite a passagem da luz, passagem regular da luz, de modo que a gente pode ver através dele um corpo que está por trás. Então, exemplos de meio transparente. Você tem um copo, por exemplo, um copo de vidro. O vidro que não é colorido é um vidro transparente, você consegue ver através do vidro, tudo está do outro lado. Você pode perceber, por exemplo, essa janela de vidro, que esse cara está com ela aí na mão, é um meio transparente, porque você consegue ver o que está do outro lado dela. Então você tem que meio transparente é aquele que você consegue visualizar o que está além dele, do outro lado dele, sem que haja prejuízo aí da visualização. O vidro incolor, é um exemplo característico de meio transparente. A água, por exemplo, a água numa fina camada, é um meio transparente, água pura, né? Bem, um meio translúcido é aquele que a luz passa, mas ela sofre uma certa dificuldade. Como ela sofre uma certa dificuldade para atravessar esse meio, ela acaba se propagando de maneira irregular. E aí você não consegue ter uma visualização nítida dos corpos além dele. Entendam, você consegue ver o que está do outro lado do meio translúcido, mas você não consegue ver com tanta nitidez. Você sabe que tem algo do outro lado, mas você não consegue identificar perfeitamente o que é, né, as suas formas. Bem, você tem aí uma representação de um meio translúcido. Observem que dá para a gente perceber que tem um homem atrás dessa tela, mas você não tem uma visualização perfeita desse homem, porque esse quadro ele é um meio translúcido. Bem, outro exemplo de meio translúcido é esse vidro fosco que nós temos aí na imagem. Você observa que tem coisas do outro lado do vidro,
mas você não consegue ver com nitidez. Então isso é um meio translúcido. Outro exemplo que eu acho que todo mundo conhece de meio translúcido são os vitrôs de banheiro, por exemplo. Você consegue ver o que está do outro lado do banheiro, mas não consegue com tanta nitidez. Ou aqueles vidros que fazem a divisória de boxes, né, de banheiros. Também são vidros translúcidos. Você consegue perceber que tem algo do outro lado, mas você não sabe o que é. Por último, meio opaco. Um meio ele é dito opaco quando ele não permite a passagem da luz, quando você não consegue ver o que está do outro lado dele. Por exemplo, uma parede é um meio opaco, uma parede de tijolo. Você não consegue ver o que está do outro lado da parede. Aí eu trago um exemplo aí de um meio opaco. Você tem um muro de tijolos, e você tem um cara que vai já correr para trás desse muro. Bem, após o momento que esse cara chega atrás do muro, você não consegue mais visualizá-lo. Por quê? Porque o muro é um meio opaco. Então você não consegue ver o que está além dele. Você sabe que o cara está lá de trás, que você vê ele entrando de trás do muro, mas você não consegue vê-lo mais. Bem, aí eu trago um primeiro exemplo. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo. Quanto tempo é necessário para que a luz chegue à Terra se ela partir? Aí tem alguns dados, né? Dados que a distância da Terra até a Lua é 3,84 vezes 10 elevado a 5 km. A distância da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. E na letra A, eu quero saber qual é o tempo necessário para a luz chegar até a Terra se ela partir da Lua. Bem, nós sabemos aí que a velocidade da luz, colocada em notação científica, é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. E nós sabemos que a distância Terra-Lua é 3,84 vezes 10 elevado a 5 km. Colocando isso na fórmula da velocidade média, substituo os valores, dá para a gente trocar de lugar o 3 vezes 10 elevado a 5 com o ΔT. Trocando de lugar, nós vamos ter que o intervalo de tempo é 3,84 vezes 10 elevado a 5, dividido para 3 vezes 10 elevado a 5. Cancela 10 elevado a 5, dividindo 3,84 por 3, dá 1,28 segundos. Então esse é o tempo que a luz demora para vir da Lua até a Terra. Bem, na letra B, a questão pergunta qual o tempo que a luz demora para vir do Sol até a Terra. Bem, pega aí a velocidade da luz, nós já sabíamos, e a distância Terra-Sol, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. Tomemos então a fórmula da velocidade média, substitua os valores da velocidade e da distância. Vamos trocar de lugar o ΔT com o 3 vezes 10 elevado a 5. E agora é só pegar e dividir. Bem, quando a gente pegar 1,5 dividido para 3, dá 0,5. 10 à oitava dividido para 10 elevado a 5, dá 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 dá 1000, multiplicado por 0,5 dá 500. Isso quer dizer então que a luz demora 500 segundos para vir do Sol até a Terra. 500 segundos dá aí um total de 8 minutos e 20 segundos. Então, quando você vê o Sol nascendo, na verdade já faz 8 minutos e 20 segundos que o Sol nasceu. É o tempo que a luz gastou para vir do Sol até aqui, até você poder visualizá-lo. Segundo exemplo, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 elevado a 5 km, calcule o valor de um ano-luz em quilômetros. Bem, primeiro, vamos definir, né, o que vem a ser um ano-luz. Um ano-luz, embora a gente ache erradamente que é uma unidade de medida de tempo, porque tem ano, né? Um ano-luz não é unidade de medida de tempo. Um ano-luz é unidade de medida de distância. O que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. Isso é a definição de um ano-luz. Bem, então para esse cálculo, a gente vai precisar escrever o intervalo de tempo de um ano em segundos, já que eu vou falar de um ano-luz. Nós sabemos que um ano são 365 dias, aí multiplico por 24 para transformar em hora, multiplico por 60 para transformar em minuto, multiplico de novo por 60 para transformar em segundo. Dessa forma, então, nós vamos ter que um ano é 31.536.000 segundos. Sabendo disso, nós vamos ter, em notação científica, que um ano é aproximadamente 3,16, dei uma arredondada, vezes 10 elevado a 7 segundos.
Bem, com esse valor, vamos então para o cálculo. A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, e um ano é um intervalo de tempo de aproximadamente 3,16 vezes 10 elevado a 7 segundos. Como eu quero saber a distância, então pega a fórmula da velocidade, substitua os valores da velocidade do tempo, faça aí produto dos meios pelos extremos. Quando eu pegar 3 multiplicado por 3,16 dá 9,48. 10 à quinta vezes 10 à sétima dá 10 a 12. Então, a distância equivalente a um ano-luz, ou seja, a distância que a luz percorre em um ano, é de aproximadamente 9,48 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Aí eu arredondei, né? Um ano-luz, aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Bem, dessa forma a gente finaliza aqui a nossa videoaula. Logo em seguida a gente retoma com algum tópico relativo a esse assunto, continuando esse assunto.